Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos a Ti pela oportunidade, pelo ensejo que nos permite aqui estarmos de volta para mais uma jornada de estudo e trabalho na Tua seara bendita, que nos permite o reajustamento dos nossos espíritos pelo trabalho, pela aplicação da vivência do bem, o desenvolvimento do amor, da bondade e das virtudes. Que nós sejamos felizes nos nossos bons propósitos, consigamos alcançar os objetivos traçados antes de reencarnarmos, e os objetivos da atual existência, os objetivos nobres, possam ser concretizados por nós, a busca pelo engrandecimento do intelecto moral. Que as tuas vibrações de paz, de compaixão e de misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem, nós hoje vamos dar continuidade ao estudo do Apocalipse, ainda no capítulo 19, versículo 15. Começamos o estudo do versículo 15, hoje vamos terminar e avançar para os seguintes. Então vamos fazer a leitura de alguns versículos a partir do versículo 14. E seguiam os exércitos do céu, no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos e a carne dos fortes e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. Muito bem. No versículo 15, nós começamos os trabalhos a interpretação semana passada, e ele traz para nós as seguintes proposições. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Nós temos aí vários elementos nesse versículo, e na semana passada nós já falamos aqui desse primeiro trecho: e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. Aqui a aguda espada é a palavra. Nós inclusive citamos o Paulo em Hebreus, que fala da palavra, a espada de dois gumes, que fere o homem velho, representado aí pelas nações pelas quais nós passamos ao longo das reencarnações, recolhendo os substratos, tudo que foi possível aprendermos em vivência por essas coletividades e representadas pelas nações. Nós aí vamos lembrar dos egípcios, dos assírios, dos hititas, dos caldeus, babilônicos, persas, gregos, espartanos, macedônios,
Tebanos, romanos, povos no seio dos quais nós reencarnamos e cada um de nós deixou sua contribuição pessoal para que formar uma coletividade, desenvolver a inteligência e, por meio do contato social, naquele contato social em que uns e outros se ajudam no processo de evolução, que é uma das leis da natureza, o contato social, a lei de sociedade, em que cada um de nós, com suas conquistas, suas aquisições, auxilia os irmãos menos adiantados por meio dos exemplos. Hoje nós estamos buscando trabalhar com os valores positivos que nós trazemos aí dessas vivências, arregimentando esses valores positivos para proporcionar o desenvolvimento, a expansão e a vitória do Espiritismo no seio da humanidade, que é o Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, que é uma luta, evidentemente, que parece superior às nossas forças em função da grande massa da humanidade que desconhece o Espiritismo, desconhece não só o Espiritismo, desconhece a vida espiritual, ignora a reencarnação, a necessidade da transformação moral, da renovação dos sentimentos, da vitória sobre a animalidade. Então, quando nós observamos a humanidade como um todo, parece até que nós estamos meio fora de órbita, fora de sintonia. Muito embora muitos companheiros espíritas estão perdidos no meio da massa, ainda fazendo coro com processos de destruição, processos de desagregação das instituições, de desrespeito às leis, e no fundo define desrespeito à lei de Deus. Então, mesmo no meio do nosso ambiente espírita, há muita dificuldade. E nós temos que ter muita paciência, muita vigilância para nós não nos perdermos também nessas disputas, esse cipoal da ignorância, do ódio e da injustiça. Aqui, lembrando aqui de Paulo. Então, essa aguda espada, que agora deve sair da nossa palavra, é aquela mensagem propositiva de boas coisas, mensagem elevada, uma mensagem digna, uma mensagem nobre, que vai ajudar os irmãos que se encontram em dificuldade. E temos a vigilância para não mais nos perdermos nos processos, mas também não nos omitirmos perante a insensatez, porque nós temos estudado aqui a questão da omissão dos bons perante a turba e vocifera os impropérios, as mentiras, os ataques, as calúnias, as difamações, arregimentando os incautos nos seus laços magnéticos, porque nós estamos vivendo um processo de separação entre o joio e o trigo, em que o joio e o trigo serão atados em molhos. E o joio será atirado no fogo purificador. Então a nossa palavra, ela deve estar, então, que essa aguda espada, ela deve estar balizada
pelas virtudes, pela caridade, pelo amor, pela paciência, pela esperança. Ela vai cortar de um lado, o barato daqueles que nos ouvem, que estão na dificuldade, e vão ser convidados por nossas posturas mais alinhadas com o Evangelho a mudarem de vida. Então eles vão ser desafiados. Vão ser desafiados. Mas a palavra, que é a espada de dois gumes, corta de um lado e gera a vida do outro. Pela proposição feliz, que nós já somos capazes de trazer. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com elas as nações. Então, ferir as nações do mundo exterior não é vergastar o próximo com a nossa verdade, querendo dobrar a serviço do próximo segundo o nosso entendimento. O que nós temos que reger com vara, e eles regerá com vara de ferro. O que nós temos que dominar com vara de ferro são as nações interiores. O combate às inclinações más. E o ferro aí simboliza a firmeza. Não enverga. Simboliza a vontade como impacto determinante sobre si mesmo. Então é o rigor para conosco, e a piedade e a misericórdia para com o próximo. O que não significa conivência com o próximo. Aí nós aprendemos, a lembrar que não podemos mais ser omissos. Nós temos que pensar sempre no bem da maioria. Quando nós nos depararmos com alguém que está prejudicando um determinado grupo, o nosso dever é preferível cair um do que virem muitos a cair por causa dele. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 20 e 21. Então nós andamos na corda bamba. Não é? É andar na corda bamba. E ele regerá. Esse reger com vara de ferro, que significa o predomínio da vontade, é definir que elas não mais assomarão no plano dos interesses. Ou seja, as proposições do homem velho, elas podem até surgir no campo da consciência, mas elas já não deveriam mais materializar-se no mundo. Não deveriam. Mas como o processo de evolução é demorado, naturalmente, amigos, que ainda o homem velho ainda se exterioriza. Nós temos que ter paciência com isso. Vamos levar de Paulo. Sempre trazer o Paulo à baila aqui, porque Paulo definiu muito bem o processo do automatismo, como é. O mal que eu não quero fazer, eu faço. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Isso é o automatismo. É automatismo. Então, até nós desativarmos um automatismo pela formação de um novo, demora. Porque à medida que a gente a consciência vai despertando para um determinado ponto, à medida que a gente vai trabalhando esse ponto, aspectos mais sutis que estavam ali debaixo da linha da tona da superfície da água vão aparecer. Sutileza. Não é? Porque na base de uma ação e do pensamento que fomenta essa ação, tem o quê? Sentimento. Desejo, emoção.
Então o processo ele vai sendo cada vez mais assim, vai sutilizando até nós conseguirmos visualizar o sentimento que é a fonte da complicação. Ele é doído por causa do sentimento. Por causa do né? sentimento. Se não fosse, seria fácil. Quebrar o sentimento, ele foi calcado, ele foi desenvolvido pela rotina das ações repetitivas ao longo de várias reencarnações, centenas de reencarnações. Então é preciso paciência, coragem, determinação. Da mesma forma que demanda o tempo para você, ao longo dos anos, para se construir, para se desconstruir também é o mesmo processo, né? E às vezes nós vamos ter que lidar com isso no plano exterior de um parente. Um parente que está ali para lembrar do passado. Como assim, Júlio? Ele não caiu de paraquedas na sua casa. Está ali com você e é um foco de dificuldade, porque você tem Um exercício. Né? lá no plano das ideias, lá atrás, ele gostou. Alguma coisa que nós falamos e seguiu. Então hoje está conosco no lar, na dificuldade, recebendo outras ideias. Para receber, mas às vezes só vai conseguir praticar isso, amigo, daqui a 300, 400 anos. Mas as lições são no dia a dia, né, Júlia? Deus é tão, assim, justo conosco que a gente às vezes tem na família 1, 2, mas não todos, né? Não, A sua mais um já é um problema, já é grande, né? um já é um fator desafiador. Mas é um instrumento de crescimento. E hoje nós vivemos tempos aí que nós estamos vendo as dificuldades todas aflorarem. Nada há oculto que não haja de ser revelado. Então as coisas vão emergindo. Ele nos regerá com vara de ferro, que é a vontade como impacto determinante sobre si mesmo. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor, aí está errado, aí é furor, e da ira do Deus Todo-Poderoso, certo? Lagar do vinho. O lagar é onde o vinho é feito, que simboliza o terreno do sofrimento, o terreno da expiação, porque para fabricar o vinho tem que se pisar as uvas. E para que o vinho, então, o suco seja extraído ali, e depois vai fermentar e vai formar o vinho. Então, pisar o lagar, nós podemos, por exemplo, entender. O terreno que a gente pisa é o terreno que nós dominamos. É onde nós transitamos. Então, nós dominamos esse terreno. Pisamos, estamos ali passando. Ele é o nosso piso de ação. O lar, a casa espírita, o ambiente de trabalho, a via pública, a sociedade, é esse território que pisamos. E pisar o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso, aí furor e ira simboliza a lei de causa e efeito, ação e reação. Esse é o símbolo. Certo? Então nós estamos falando aí
de adentrar com coragem e determinação o plano das provas, plano da expiação. E nós escolhemos quando? Quando é que nós escolhemos pisar esse lagar? Antes da reencarnação. Antes da reencarnação, nós escolhemos pisar o terreno. Mas para amenizar a situação, por exemplo, foi nos oferecido trabalho na seara espírita, como médiuns, como trabalhadores. Então, o próprio fato de estudarmos a doutrina e trabalharmos no terreno da doutrina já ameniza esse furor. Ou seja, o amor cobre a multidão dos pecados. Então ameniza a dor. O próprio conhecimento alivia a dor, conhecimento das causas, dos efeitos, ameniza. Sabendo que somos espíritos, que a vida continua, que a vida aqui é passageira, então isso ameniza o furor da ira. E a prática do bem, o espírito de decisão, no engajamento propositivo, o bom combate das más inclinações e desenvolvimento das virtudes, ameniza mais ainda. Afasta. Então até para nós nos mantermos aqui num grupo de trabalho como esse, precisa ter coragem. Pisamos, tem muita gente que recua. Não dá conta. E tem outros que pisam e complicam a seara. Não conseguem deixar o alforje lá fora vazio. E adentram o território, trazem confusão e discórdia. Aí nós temos que utilizar as estratégias para que as pessoas não voltem, sejam conduzidas para outras áreas. Não é isso? Preferível cair uma pessoa do que todo um grupo entrar em complicação por causa de um. E qual que é o antídoto para a gente para não ser um desses elementos agregadores? Estudo e humildade. Estudo e humildade. Fidelidade aos princípios. Fidelidade aqui, codificação espírita. Perigo rejeitar 10 verdades. Que aceitarmos uma mentira. Mas o pior é que na seara espírita nossa de hoje, as pessoas não estão, além de não rejeitarem 10 verdades, eles querem enxertar as mentiras. Sistemas mentirosos. Os sistemas que trouxeram complicação já na época de Kardec, por exemplo, e foram enxertados na doutrina espírita, na pauta do descanso necessário, na pauta da hipocrisia, na pauta da invigilância. Tudo isso nós temos que levantar. Nós não temos aqui nenhum tabu, os espíritos nobres também não têm. Então, qual o meio mais eficaz? É nós sermos fiéis à proposição espírita, como ela está aqui na codificação, porque ela tem nos ajudado a conduzir bem os trabalhos e tem nos ajudado ao longo da caminhada, não tem? Então, a fidelidade, mas para isso precisa ter humildade, precisa ter... Estamos conscientizados que somos aprendizes, sempre.
Estamos sempre aprendendo, estamos sempre aprendendo. E por isso que nós temos que ter, porque aqui não é o lagar do furor da ira, aqui não é. É o santo dos santos. Lá na estrutura do templo, tinha o santo dos santos, que é onde ficava a arca da aliança, que só entrava uma vez por ano o sumo sacerdote. Uma vez por ano. Sumo sacerdote. Então aqui é o santo dos santos. Então, os elementos que querem transformar no lagar do vinho da ira, né? Nós estamos de olho. Estamos de olho. Porque aqui não é lugar para complicação, para desunião, para confusão, discórdia. Não é? Elemento que querer trazer complicação aqui para dentro, na pauta aí do que vai vigora no mundo. Tem acontecido aí no movimento espírita aí, lamentavelmente. Mas aqui não. Aqui nós estamos de olho. Muito bem. Sem arrogância da nossa parte. Nós trazemos do passado essa capacidade de ficar de olho. Observar os elementos aí. É mesmo que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Então aqui nós já estamos trabalhando com as ideias nobres, porque nós temos aqui o João traz aqui para o ambiente o Deus Todo-Poderoso, que é o que nós estamos buscando desenvolver no plano interior. O Todo-Poderoso que tira os pecados do mundo, não é isso que Jesus dizia? Tira os pecados do mundo interior. O que é tirar o pecado do mundo interior? É combater o egoísmo, combater o orgulho, desalojar o egoísmo, desalojar o orgulho, desalojar a vaidade. Aí nós vamos desenvolvendo a felicidade, a paz. Júlio, fala um pouquinho dessa ira do Deus. A ira é a lei de causa e efeito, ação e É reação. isso, né? É a ira. Se você... Porque a lei de causa e efeito, ação e reação é tônica dos mundos primitivos e de expiação e prova. E como é que a gente sai desse sistema? Pela regeneração. A regeneração nos tira da expiação e prova. Por isso que o mundo de regeneração é um mundo em que não tem ninguém em expiação. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém se acha em expiação. Então, para que ninguém se ache em expiação, não tem aqueles que causam a expiação, que são os instrumentos da justiça. Quem são os instrumentos da justiça? São os orgulhosos, os egoístas, os vaidosos, os arrogantes, os prepotentes, os que submetem o fraco, que dominam o fraco, exploram o fraco, escravizam as consciências. Esses são os promotores da expiação, promotor do escândalo. Mantém a ira, que é a dor, a violência, o sofrimento na terra.
Então, quando nós fazemos apologia de sistemas de ruptura na base da violência, nós estamos deslocados. Somos promotores da expiação. E vamos ser retirados. Vamos ser expulsos. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 9, item 5. Não na tradução do Guilhom Ribeiro. A tradução do Guilhom Ribeiro, ele substituiu expulsion, termo que Kardec utilizou no original francês, por afastamento. Pode ter tido até uma boa intenção, e até peço vênia ao amigo, mas foi uma adulteração. Uma adulteração para com a ideia nobre de Allan Kardec, que escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, sob o influxo do Espírito de verdade. Sozinho, com ele. Então aqui, amigo, nós não temos aqui um compromisso aqui com a verdade. Espada, da sua boca saiu uma aguda espada para ferir as nações, inclusive as adulterações que se insinuaram no movimento espírita. Porque se teve um propósito nobre, não teve um propósito nobre, acabou, agora é o tempo de acabar com isso. As coisas são, o Consolador veio para restabelecer todas as coisas que Jesus disse foi adulterado. Aí nós adulteramos a própria doutrina espírita. Não está certo. Então nós temos que restabelecer todas as coisas. E se nós tivermos que rejeitar 10 verdades, nós vamos rejeitar. Até porque as adulterações que foram enxertadas não foram confirmadas pelo ensino universal generalizado dos espíritos, até hoje. Foram desmentidos. Então, para que nós vamos insistir nas adulterações, nas mentiras? Não vamos mais. Então, porque isso desvia as pessoas da verdade. Desvia as pessoas da verdade, mantém-nas na ignorância. Consequentemente, nas dificuldades. Então, nós estamos trabalhando aqui com um assunto da mais alta gravidade. A gente tem que selecionar até quem vem falar na nossa casa espírita. Para ver que tipo de ideia não está sendo perpassada na sutileza. Porque as pessoas hoje não estão nem usando mais de sutileza para falar aberrações nas palestras. Estão falando abertamente, como eu já testemunhei. Verdadeiras abominações, aberrações. Então, nós estamos aqui trabalhando, gente, com uma ideia da mais alta expressão. No Livro dos Espíritos nós temos dissertação de Paulo, de Sócrates, de Platão, e nós vamos fazer adulteração nessas ideias. Sim. Isso é uma arrogância, isso é um prurido de vaidade da nossa parte. Não é? Em vez de nós debulharmos ali sobre o texto, nas entrelinhas, na nossa arrogância, a gente acha que nós temos o direito de fazer emendas. Muito grave isso. Nós estamos precisando de remendo. Quando nós não fazemos a acepção de ideias espíritas que vão contra a própria concepção pessoal, material. Então a gente faz a acepção, não toca no assunto. Então a gente fica ali trafegando no espiritismo na pauta da autoajuda. Eu fui beneficiado ainda há pouco por um alerta, se você me permite, em cima dessa ação e reação. Uma coisa muito simples, mas eu tenho como que um alerta para outras coisas. Simples. Eu fui a um supermercado,
dentre várias coisas, fui comprar ovos. E numa nuziai, que ela de ovos, uma daquelas caixas quebrou uns ovos lá dentro. Eu cheguei até um funcionário e falei, tem uns ovos ali quebrados, você vai, tal. Ele falou, tudo bem, vou lá arrumar. Errei. Eu teria que falar com eles que eu estava manuseando e quebrei. Mas não falei. Se tivesse que pagar, eu ficava pagando, ficava baratinho. Geralmente eles não cobram, não. Mas eu teria que falar que fui eu. Mas tudo bem, aí veio a ação, exatamente, como é que é? Ipsilíteres, né? Ação e reação. Levei meu ovinho para casa, junto com outros mercadorias. A primeira coisa que aconteceu quando entrei na cozinha... Quebrou. A sacola que estava com o ovo caiu. Mas eu juntando, falei, vai, toma. Mas isso que aconteceu com você, que acontece conosco, mas a gente tem que dar ilustra bem o que Paulo quis dizer. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal... Que eu não quero fazer. É na sutileza. Exatamente, a sutileza é uma coisa muito simples. É na sutileza que acontece. Mas é um alerta para outros. Por isso, amigos, vigilância. Por isso que o mal ainda predomina na Terra. Quem fala que o bem predomina, eu contra-argumento. Eu contra-argumento. O bem não predomina na Terra ainda não. Exatamente. Quando você coloca todas as coisas no perspectiva, do mundo interior para o mundo exterior, e vai listando tudo que acontece no mundo, nós estamos tendo aí um exemplo mais do que didático, por exemplo, Sim. que o Brasil não é pátria do Evangelho. Pode ser um projeto belo, maravilhoso, magnífico, mas quem causou o que nós estamos descobrindo agora aí foram religiosos. Desculpar, os espíritos, os encarnados, que comungam com essas ideias, que são seguidores apaixonados de determinadas pessoas, que vão me desculpar. Nós aqui estamos estudando espiritismo, nós estamos buscando identificar o mal, o certo e o errado. Doa quem doer. Doa quem doer. Então, nós acreditamos numa ideia, misticamente numa ideia, e cruzamos os braços e achamos que é. Então tem que praticar. É a pátria do Evangelho? Então vamos praticar o Evangelho. Praticar o Evangelho implica em quebrar paradigmas. Mudar uma série de coisas que acontecem no mundo. É remodelar o mundo. Então, porque o mundo na sua generalidade não é o lagar do vinho, do furor e da ira. De Deus não, dos homens. Dos homens hipócritas, dos homens vaidosos, dos homens egoístas, prepotentes, viciosos, dos lobos em pele de cordeiro, dos falsos profetas, que enganam a muitos. Eles é que são os causadores. Porque não tem boa intenção no coração. Não tem boa intenção no coração. E nós temos que escoimar do nosso coração todo resquício de más intenções. E cultivar as boas intenções. E para isso nós vamos estudar exaustivamente o Espiritismo. Podem nos acusar de ortodoxos, podem nos acusar, não tem problema. Mas nós ainda não aprendemos o Espiritismo, já queremos então já transcender. Desculpe aí. A gente pode colocar a ignorância no mesmo lugar do orgulho e da... Não, lógico que não, porque você tem os espíritos, os selvagens, os semi-civilizados, que estão na faixa ainda da
Nulidade moral, da questão 955. Nulidade moral. Quem é que vai instruí-los sobre os valores morais? Os mais adiantados. Os mais adiantados, assim, por tese, somos os evangélicos, certo? O irmão Jesus é o modelo aqui, o tipo mais perfeito. Então, em tese, nós que divulgamos o evangelho, somos os mais adiantados. Mas, quando acontece de os próprios evangélicos fazerem acepção de pessoa evangélica, eu estou falando aqui, não são nossos irmãos que seguem as ideias, as religiões neopentecostais, não. Evangélicos eu coloco todos nós que estudamos o evangelho. As várias denominações religiosas. Quando nós fazemos acepção de pessoas, estabelecemos cruzadas contra determinados grupos de pessoas e publicamos mentiras nas redes sociais, fomentando o ódio para com determinados grupos de pessoas, nós somos esses elementos que mantêm o mundo no atraso moral. Nós não estamos sendo os mais adiantados, estamos dando bons exemplos, incentivando as pessoas para a prática do bem comum. Nós estamos fazendo o contrário. Vamos lembrar que nos movimentos dos que vieram em transmigração, tinha o grupo dos religiosos, os hebreus. Do grupo dos que vieram transmigrados, foram 4 grandes grupos, simbolizados por Adão, Eva, Caim e Abel, egípcios, hebreus, arianos e hindus. Os que tinham conhecimento religioso mais avançado eram os hebreus. Vieram transmigrados. Por quê? Porque não praticavam a lei de amor no mundo de origem. Cidade de Capela não, porque nós já falamos aqui que a estrela Capela é uma estrela nova, tem apenas 650 milhões de anos, não tem planetas que orbitam ao seu redor, não tem nem disco protoplanetário, uma nebulosa de gás e poeira para formar planetas, então não foi de lá que os espíritos vieram. Foi pode ser da região, alguma estrela da região. Mas de Capela não, porque hoje a ciência astronômica demonstra que essa estrela, que na verdade, quando nós olhamos para a Capela e vemos aquele ponto luminoso, nós estamos vendo a somatória da luz de 4 estrelas. Já trouxemos aqui no estudo. São 4 estrelas que uma órbita comum. E não foi detectado nenhum planeta lá. Então não foi de lá. De um outro sistema. E nós aguardamos informações mais seguras, porque lá não tem planetas. Então não foi de lá. Hein? Certo? Então por isso que a gente tem que ter cuidado com qualquer obra mediúnica. Não existem médiuns infalíveis. Nós vemos isso no movimento espírita aí. Médiuns dizendo aberrações. Precisamos selecionar os pensamentos através de leitura de muito bons livros, né? Muito estudo, né? Principalmente. E aí nós selecionamos, principalmente a codificação. A gente saber identificar a linguagem nobre da linguagem que não é nobre, ideia superior da que não é superior, o verdadeiro do falso profeta, as características do verdadeiro profeta. No próprio Evangelho fala isso. Sim. Amigos,
amigos, o efeito colateral de nós estudarmos e entendermos isso é que nós vamos identificar as pessoas. Nós vamos identificar as pessoas. Vamos ver que aquelas pessoas que, muitas das pessoas que nós admiramos e seguimos, estão dizendo coisas complexas no mundo. E de vez em quando nem precisa dizer. Eu já disse isso. Não precisa dizer de vez em quando. Alertar. Então, para que a Terra, só para concluir, né? Para que a Terra deixe de ser o lagar da ira, é preciso que ela dê uma condição básica que Kardec definiu. É preciso que ela seja habitada apenas por bons espíritos. Encarnados e desencarnados, só isso. Então, qual que é para bom entendedor, o que isso significa? Que eu tenho que me tornar um bom espírito. Então, a ignorância, por exemplo, o espírito na faixa da ignorância, ele mata, morre, mata, morre, mata, morre. Certo? No mundo primitivo é assim, mata, morre, a lei do mais forte. Mata, morre, até que um dia reencarna lá um e vai dizer, pô, meu amigo, não mata não. É a lei chegando. O conhecimento moral chegando. Peça perdão, dê o perdão. E isso bem mais à frente, mas lá nos primórdios, Assim. é um pai que aconselha o... Certo? A história, Moisés, né, é um bom exemplo disso. Que antes era olho por olho, dente por dente. Sim. Né? Não, Moisés é que... Moisés que Ele, estabeleceu, Moisés, era Moisés, a lei do Moisés Daniel, fez né? o diagnóstico Isso. da lei. A lei é olho por olho, dente por dente. isso. Que era Agora, saudável, né? para sair desse sistema, não matar, não roubarás, não matarás, não roubarás, não adulterarás, para sair do sistema, Não, por do isso- olho por olho, dente por dente. Porque o sistema é esse, da lei, não. Mata, morre, mata, morre, mata, morre. Esse é o sistema natural. No reino animal, nas faixas primeiras da humanidade, esse é o sistema. Para sair desse sistema, eu tenho que contrariar tudo que eu aprendi na evolução. É isso aí que tem o desafio, Não, por isso que eu estou falando. né? Foi devagar, que antes matava todo mundo da família, né? Depois veio que assim, não, mata um, vai lá né? Foi devagar, né? Não mata todo mundo, vai... Você está falando da lei, Da lei social, nós estamos Isso. falando da lei humana, É, que Moisés teve que é. desenvolver. E isso faz parte. A lei humana Isso faz parte, né? faz parte, mas nós já estamos num estágio mais avançado, Sim, por exemplo, aí né? depois foi... Não, por isso eu estou falando, porque como que é lento Sim, esse trabalho... no tempo de Moisés era assim. No nosso tempo Não, já é diferente, né? graças No nosso a Deus. tempo, porque está aqui na questão, ó, 836. Assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações de homem para homem. No tempo de Moisés, a lei era essa. Uhum. Como o furor era muito grande, porque ali você tinha ali nas tribos espíritos novos na evolução e os espíritos viciados, que vieram de Capela não, do mundo Uhum. mais avançado, que já matavam por endurecimento, os que vieram para cá. Matavam com requinte e crueldade. Em vez de matar, matava a família toda. Uhum. É isso? Mas hoje a nossa lei é mais avançada. Sim. A nossa lei é respeitar a propriedade do próximo, por exemplo, não roubar. O não roubar, não matar, não furtar, está no bojo das nossas leis.
Então, se nós conseguimos observar a lei de Moisés, nós não precisamos preocupar com lei humana. Porque Jesus resumiu a lei de Moisés em duas. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, ou fazei ao próximo que gostaria que vos fosse feito. Mesmo no caso dos selvagens? O selvagem está aprendendo. Pois é, mas se ele está aprendendo, significa... Ele vai levar N reencarnações para conseguir assimilar a lei. Sim, mas significa então que a Terra é um cenário para que haja esse comportamento. Enquanto nós formos espíritos endurecidos. Porque o adiantado que conhece o Evangelho, mas está fazendo coro, incentivando a violência, como nós vimos aí, dia 8 de janeiro, aqui eu vou dar nome aos bois, dia 8 de janeiro, nós vimos o sistema sendo implementado, mais adiantado, tem conhecimento da religião, não está cumprindo a sua função de pregar o amor, a bondade, o respeito às leis humanas. Então, o que deveria receber dele bons exemplos, não está recebendo. Está sendo incentivado. Túmulo caiado. Está sendo incentivado a manter o seu sistema da ignorância, matar, você está entendendo? Então, quando a Terra chegar naquele limite da linha de corte, da doravante, só reencarnam bons espíritos, os dois grupos vão sair. O ignorante e o endurecido. Eles vão sair. Que é o casamento perfeito, né? Casamento perfeito. Um não tem maldade, ele faz o que ele aprendeu a fazer ao longo da evolução. E o mais adiantado que deveria instruí-lo a mudar, não está conseguindo, não tem eficiência. Se mantém unido a ele, incentiva e ainda ensina requintes de sofisticação para atingir os objetivos. E eu diria mais, ainda tem a lei de atração, né? Então, são atados em molhos, se conjugam magneticamente e são levados para os mundos apropriados, onde haverá o choro e o ranger de dentes. Quem foi que disse isso? Jesus. Ali haverá choro e ranger de dentes, que é uma característica dos mundos primitivos. Mas literalmente aquela turma lá na nossa capital, né? Eles estão no sistema de choro e ranger de dentes em relação ao que tinha do lado de fora. O choro e o ranger de dentes é a contraparte da lei. O braço da lei que os alcançou. Choro e ranger de dentes. Porque onde que eles estão vivendo? Onde que eles estão vivendo? Exatamente. Então Jesus nos traz um sistema da misericórdia, da bondade, da regeneração, mas nós queremos continuar mantendo o mundo no primitivismo. Haja ovos para quebrar. Então, com Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, define a mente como sendo confinados entre a animalidade e a angelitude, que é o nosso caso, confinados em que nos encontramos entre a animalidade e a angelitude, definimos a mente como sendo a faixa de serviço em que o conhecimento adquirido nos permite operar. O conhecimento adquirido, didaticamente falando, esquematicamente falando, os 10 leis de Moisés, resumidas em 2 por Jesus, as bem-aventuranças que Jesus define como sendo o caminho da felicidade, que nos permite, nós estamos instruídos já a operar nessa faixa. Mas quando eu renego,
eu continuo no sistema da destruição violenta, eu estou renegando. Você vai ser expulso. Vou ser expulso, porque... Por que esses espíritos serão expulsos? Porque se eles continuam reencarnando, continuarão fazendo confusão e desordem. O Fernando deu um exemplo ali no ponto sutil do que isso representa. Então nós estamos lutando contra a sutileza. É sutileza mesmo. Agora, tem espíritos que não estão conseguindo vencer o instinto de matar, de destruir. Não estão conseguindo. Isso é muito grave. Como o planeta avança com essa turba? A turba São convidados. referenciada. A turba Convidado. A turba referenciada por Kardec na questão 900 na questão 685, quer ver? Aquelas são os espíritos que são lançados, a torrente da civilização. Os espíritos são lançados na torrente da... Aqui, ó. Falando da educação. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos. Porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos, considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio e entregues a seus próprios instintos. Quais instintos? Da animalidade a que Emmanuel se referiu? Serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Então, esses espíritos aí simbolizados no selvagem, sempre selvagem, quem é que vai levar a educação, essa educação aqui, que é a arte de formar caracteres, aqui se refere a Kardec, quem é que vai levar essa educação para eles? São os que conhecem o Evangelho. Os que batem no peito dizem-se cristãos. 685A, Fernando. 685A. Porque o sistema da educação não é um sistema místico. Nós vamos orar para os bons espíritos inspirarem os selvagens, os semi-civilizados e os mais adiantados. Endurecidos. Não, o sistema é corpo a corpo, ombro a ombro. Nós não gostávamos lá, quando a gente estava lá em Roma antiga, não gostávamos do corpo a corpo ali na frente de batalha? Não sentia satisfação? Não é isso que a gente sentia? Não adianta olhar, senão você também gostava. Não é isso que não é a gente que não gostava? Então hoje o corpo a corpo é esse corpo a corpo da educação, corpo a corpo. A espada a palavra. É a mesma emoção, mas pro bem. A gente colocava o elmo, pegava a espada, o escudo e ia lá para frente, em cima do cavalo. É isso que a gente fazia? Agora, qual que é o capacete? É o da esperança, que é a cobertura da mente, é a doutrina espírita, a doutrina que dá esperança. A espada da palavra. E a palavra não é aquela palavrinha adocicada que vai, né? Colocar pano quente. Não, é como Sócrates, é como Jesus, é como Paulo, como Kardec. É como educador. Não, isso aí é pretensão. Não... E a couraça da caridade. A couraça ali, o escudo, é coisa da caridade. Agora, nós vamos observar aí a gente fica estarrecido com o anacronismo dos que falam em amor, falam no Evangelho, pregam a destruição, a morte. Tem gente aí que faz até canção espírita, faz belíssimas canções espíritas, internecem, levam as lágrimas, mas lá incentivando a violência, a destruição. Vai entender. É estranho
É duro, não é? É duro? Amigos, o assunto aqui... Esses são os endurecidos do É. coração, né? Porque sabem, né? Exatamente, sabem. E o pior são aqueles que propositalmente iludem o próximo. Propositalmente. Então essa faixa de serviço em que o conhecimento adquirido nos permite operar foi referenciada por Jesus quando chegou para Judas e disse: o que tem de fazer, faz depressa. Que Jesus nos abençoe e nos ajude.